Fala pessoal, beleza? E aí, como que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Estamos aqui começando o 16º episódio do Lopescast, o seu podcast que fala sobre empreendedorismo e negócios. Eu aqui, Eliezer Ribeiro, membro do Instituto Lopes. Hoje estou com o fundador do Lopes Instituto, Felipe Lopes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eliezer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 16º episódio do Lopescast, assim como o Eliezer colocou para vocês aqui no início. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, volta lá e assiste, porque tem muito conteúdo massa aí para você transformar o teu negócio numa máquina de dinheiro, Eliezer. É isso aí, Felipe. E já falando nisso em dinheiro, né? É que os empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo, tenho certeza que é isso que você está buscando, nos assistindo, nos ouvindo. Mas já deixa sua curtida aqui, compartilha com seus amigos e comenta também o temas que vocês gostariam que nós abordássemos aqui. Felipe, mas e aí? Hoje, o que a gente vai falar, o que a gente vai trazer para que o empresário que está nos ouvindo possa agregar na sua empresa? Eliezer, hoje vai ser um conteúdo, assim como os outros, muito massa, muito legal, e eu tenho certeza que é um conteúdo de forma totalmente estratégica. Se as pessoas ficarem antenadas aí, não tem como não aumentar a sua lucratividade, né, sua rentabilidade, né, dinheiro no seu caixa. Porque é um conteúdo muito importante para que, de fato, os empresários possam sair da caixinha, fazer diferente aquilo que as pessoas não estão fazendo e multiplicar os seus resultados. Nós vamos falar sobre KPIs. Show de bola! E você sabe o que é KPIs? Vamos lá, né, Felipe? Então, vamos falar para o pessoal o que seria, né, esses KPIs, esses indicadores de empresa. Explica um pouco mais o que é para você, o que a gente conhece hoje. Se você que está nos ouvindo, você tem na sua empresa os indicadores principais aí na sua empresa, você tem, não? O Felipe vai falar um pouco aí. Bom, a gente vai fazer um bate-bola aqui, eu vou colocar aquilo que eu penso, né, e você também coloca aquilo que você pensa, e você aí também já curte, comenta, compartilha e vai, né, deixando aí, né, aquilo que você está achando desse conteúdo, que é muito importante para a gente. Bom, a gente falou aqui no episódio sobre gestão financeira, né, sobre gestão financeira perpassa por 3 coisas, sobre a gente planejar, controlar e analisar o nosso financeiro. E eu vejo, aliás, você também vê, a gente conversa bastante, que os empresários, eles controlam e eles planejam o seu financeiro, mas muito pouco conseguem, né, analisar o seu financeiro. Então, as KPIs, né, os KPIs aí das empresas são indicadores, né, de performance de uma empresa, aonde você consegue visualizar, podendo melhorar e mudar a rota da sua empresa, né? A gente vai usar o português mais claro aí, né, esmiuçando, mas nada mais é as KPIs do que indicadores, né, financeiros ali, não só financeiros, mas da sua empresa, que está mostrando, né, o painel do seu carro, para onde a sua empresa está indo, se você está sendo produtivo, se você não está indo, se você está ganhando dinheiro, se você não está ganhando dinheiro, para onde de fato, né, o teu negócio está indo. E seria então como se fosse o painel do carro ali, né? O velocímetro, o RPM, a questão do combustível, para saber de fato como está a empresa, né? Se a empresa está com lucratividade bacana, se ela tá, como que ela está com as vendas, se é uma empresa que tem qualidade, ó, pô, teve tanto de reclamação, não teve. Então, os indicadores servem para isso. Seria uma gestão à vista do que se está vendo ali dentro da empresa, né? E não tem como, né? Você falou, desculpe te interromper, mas não tem como uma empresa gerar resultado ou saber se está indo para o caminho certo e melhorar a sua performance se não olhar para as KPIs, para os indicadores. Claro, e tem uma frase clássica, né, que você sempre fala, se você quiser compartilhar conosco, né, que é do Peter Drucker, né, que o que não é medido, né, não é visto, não é analisado. Então, de fato, cara,
Analisando isso, faz todo sentido, porque vamos pegar aí a questão de vendas, né? Você precisa vender, mas se você não tem esse indicador de resultado no final do mês, esse indicador de performance do time, do produto, ou até mesmo dos vendedores, como que você vai estar sabendo, né, se você precisa melhorar ou não? É o exemplo que eu usei na questão do combustível, né, o painel do carro. Se não tivesse, como que você sabe que o tanque está cheio, que o tanque está precisando de uma atenção ali, e até mesmo para não deixar você na mão ali no momento que você mais precisa? Felipe, mas o quão importante esses indicadores de performance, no seu ponto de vista, é para a empresa? Eliezer, você trouxe um exemplo do carro, né? E a gente, no módulo aqui, no episódio de gestão financeira, a gente utilizou o exemplo de um carro. Você vai viajar com a sua família, fazer um passeio, você vai lá, você vai fazer um check-up no Auto Center, você vai calibrar os seus pneus, você vai encher o tanque de combustível, porque você não quer, afinal, ficar no meio aí de uma rodovia, né? Parado com a sua família e com o seu filho. Então a gente tem esse hábito, costume, porque a gente sabe que é importante, né? Olhar para o painel do carro, ver se está alguma, né, uma luzinha acesa diferente ali, da injeção eletrônica e tudo mais. E a gente não olha, né, para os indicadores, para as KPIs da nossa empresa, porque muitos empresários não sabem o que tem que olhar, não sabem o que tem que olhar e a importância disso, né? Então a importância, né, de olhar para os indicadores da minha empresa é total. Porque imagina, se você não olhar para as KPIs do seu carro, ele te deixa na mão. E se você não olhar para as KPIs, isto é, para os indicadores da sua empresa, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Ou você pode deixar de crescer, enfim, tá? Você está andando no achismo. E andar no achismo, a gente não sabe qual vai ser o final disso. E é interessante porque, realmente, Felipe, quando a gente usa o exemplo do carro para estar fazendo, eu acho que é uma das analogias bem legais, é a mesma questão da sua empresa. Se você não tem esses indicadores, como que você sabe se você pode investir mais para que ela cresça, ou até mesmo se você em no indicador de custo fixo, custo variável, se você precisa reduzir, não está estourando o teto do orçamento, né, que foi colocado. Então, realmente, você vai trabalhar no escuro mesmo. Então, isso não é legal. Mas, e você que está nos ouvindo, você tem na sua empresa? Já deixa o comentário aqui para nós. E para você, qual é o indicador mais importante que você tem na sua empresa hoje? E aí, Felipe, no seu ponto de vista, tem uma ordem a ser seguida? Que a gente sabe que o indicador ele tem todos os setores, mas tem alguns que você gostaria de compartilhar que a pessoa, né, o empresário que está nos ouvindo, ele tem que fazer para amanhã já, ele tem que começar a ver esse indicador. Se ele não souber como criar esse indicador, ele comenta aqui, ele chama a gente nas redes sociais. Qual que é o seu ponto de vista? Aliás, vamos fazer um bate-bola aqui, né? Vamos começar a pontuar o indicador mais básico de uma empresa e talvez é básico, né? Óbvio para quem está nos assistindo, mas não é óbvio para, enfim, uma centena de pessoas também que estão nos ouvindo e assistindo, né? Que é o faturamento, né? O quanto você vende, a receita, a sua receita. Muitos empresários vão vendendo, né? E sem saber de fato quanto estão faturando, né? Então, o primeiro indicador que você tem que olhar, e esse indicador você não tem que olhar ele mensalmente, mas sim diariamente, é de fato isso, né? O quanto você está vendendo. Pô, quanto eu estou vendendo? Porque já é um outro indicador que a gente vai comentar também sobre ele, o indicador de metas, né? Pô, você está atingindo a meta que você precisa? Então, um indicador básico. O quanto que você está vendendo? Vendeu 1.000 hoje, vendeu 2.000 amanhã? Você precisa saber. Muitos empresários vão apenas agindo, apenas vendendo, apenas operacionalizando a empresa e não sabe quanto estão vendendo. E se você não sabe quanto está vendendo, Alice no País das Maravilhas. Para onde você está indo? Na verdade, você não tem metas e por aí vai. Então, o primeiro indicador para mim, básico, é o faturamento. Olhar o faturamento da empresa, a receita. Beleza, isso aí é bacana. E eu estava até pensando que realmente a gente se depara aí com alguns empresários, algumas empresas que não têm nem esse indicador. Felipe, e até esse momento, né, vamos falar que tá tudo bem.
eles que estão nos ouvindo agora, eu acho que eu já entendo que tem que ser colocado. É um indicador que a gente consegue construir ele mensal, porém foi o que você falou. Você sabendo o faturamento que você quer buscar com ele mensalmente, você vem esmiuçando ele, né? Por semana, por dia, para que você saiba o quanto você precisa vender para atingir esse faturamento, para que consiga, né, fazer o seu ponto de equilíbrio, pagar suas contas. E assim, Felipe, o que você poderia dar de dica assim para iniciar? Pô, a pessoa não tem, ela nem sabe, ela tá vendendo pro rumo, fecha o olho e vai vender e nem sabe o quanto ela tá faturando. A gente sabe que tem N formas de você começar, seja ela no caderno, ou seja ela na planilha de Excel, ou até mesmo mais avançado num sistema de ERP que faz isso. Mas o que você pode fazer para a pessoa colocar em prática, o empreendedor que está nos ouvindo colocar em prática amanhã? Tá, vou dar 2 dicas. Primeiro, né, você precisa criar essa cultura na tua empresa, de ter esses números na sua mão. Então, como você falou, você o anota num caderninho de pão, num papelzinho de pão, você anota numa planilha de Excel, ou você anota num sistema, no RP. O fato é que você tem que ter esses números, você tem que olhar para esses números. Então, você anota o lugar que você achar mais confortável para você. Tem gente que fala, não, mas está muito ultrapassado, né, anotar no caderninho. Mas antes você ter os números no caderninho do que você não ter os números. Eu ia falar isso mesmo. Antes ter o caderno do que não ter, porque às vezes a pessoa procrastina, fala, mas eu não vou anotar no caderno, eu vou anotar na planilha. Aí você pergunta, mas você tem planilha? Ah, não tenho. Então a pessoa já tá postergando algo. E de fato é o que você falou. Pô, não tem ali a planilha ou não tem o sistema de RP, é no caderno mesmo. E outra coisa, eu vejo que também não pode virar e falar assim, né, Felipe? Pô, eu vendi aqui essa caneca, amanhã cedo eu anoto. Por que não anota? Entendeu? Ah, vendi essa garrafa, vou avisar o fulano para anotar. Não, se é você que tá ali, vai lá, vendeu na hora, para o que você está fazendo, porque eu não vejo nada mais importante após a venda de você ir lá anotar. Porque se você não anota, né, você não consegue saber o resultado no final do mês. Você está mascarando o resultado da tua empresa. Então, sim, tem que ir lá e anotar. E o Eliezer, a dica que o Eliezer deu é valiosa, é uma dica de hábito mesmo. A gente fala para os nossos clientes, olha, aconteceu lá a operação, fez uma venda, anota. No mesmo momento que aconteceu, vai lá e anota, senão depois você vai esquecer. Então, o faturamento no final do mês que você acha que é 50 mil, às vezes foi 100, né? E você deixou de anotar essa diferença. Então, foi lá, fez uma venda, anota, tá? E se você já quiser dar um passinho mais à frente e um pouquinho além, que é a segunda dica, né? Além de você, independente de onde você for anotar, comece a identificar, né? A separar essa venda. Pô, eu vendi R$10. Esses R$10 foi do quê? 5 foi débito, né? 3 foi em crédito, 2 foi em dinheiro. Enfim, começa a separar da sua receita aquilo que foi em cartão, aquilo que foi em cheque, aquilo que foi dinheiro. Porque a gente sabe, né, que toda, né, venda realizada em cartão, você tem seus custos. Sim. Então, já não se torna mais no final do dia, né, o resultado que você acha que você tem. Então, anota, tá? Você tem que anotar na sua empresa, independente de onde seja, os números lá de vendas que você tem. E se você quiser dar um passo além, já tenta esmiuçar, né, diferenciar o que foi para cada coisa. Se foi para crédito, débito e dinheiro, cheque, enfim, né, o tipo de receitas que você acabou tendo no seu negócio. Bacana demais, Felipe. E aí, a pessoa já começando a fazer isso, né? Seja no cartão, no papel, seja no sistema de Excel ou até mesmo no RP, o primeiro passo está dado aí, né? E caso eu vejo que a gente pode também, Felipe, passar para quem está nos ouvindo, que se caso, hoje eu já anoto no meu caderno, mas nossa, é tudo manual. Eu acho que a gente pode, posteriormente, criar um link para eles aqui no vídeo, para eles entrar, se cadastrar em algo e a gente disponibilizar essa planilha para eles começar a fazer uma anotação. As anotações dele, para eles começar a entender. Se você quiser uma planilha aí, gente, para anotar todas as suas operações, manda mensagem para a gente aqui embaixo. Isso. Eu quero que a gente entre em contato com você, tá? E a gente disponibilize uma ferramenta,
tá? Para que possa ajudar o seu negócio a ser melhor aí, né? Enfim, levado a sério o teu negócio, porque o teu negócio tem que ser levado como uma empresa a sério. Perfeito. E aí, depois da gente poder gerar essa oportunidade deles potencializar o resultado na empresa, que aí eles vão começar a metrificar e a entender, Felipe, a gente falou de um segundo KPI aí, né, de um segundo indicador de desempenho que é importante também. Qual seria ele que você entende? Aliás, se a gente for seguir até mesmo, né, uma estrutura, né, de um demonstrativo de resultado de exercício, a gente pode falar sobre as despesas variáveis. Então, eu tenho as minhas vendas. Então, você já foi lá e anotou as suas receitas. Eu vendi 100 mil reais dessa caneca aqui. Beleza, você vendeu 100 mil reais. Mas os 100 mil reais de faturamento, de receita que você anotou, não é seu lucro, né? Você tem várias despesas ainda. E uma das principais despesas, além de todos, né, os tributos que você tem, de folha salarial, INSS, fundo de garantia, o seu Prolabore, salário de funcionário, é as despesas variáveis. E o que é uma despesa variável? Que é um indicador fantástico que as empresas acabam banalizando. É uma despesa, né, que ela vai ter se você tiver a venda do seu produto. Então, eu tenho a venda desse produto, esse produto me custou. Então, despesas variáveis são aquelas despesas que dependem da venda do seu produto. E dentro de despesas variáveis tem o CMV, que é um indicador. Então, dentro de despesas variáveis tem vários indicadores. O CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Eu vendi 100 mil reais dessa caneca. Mas o quanto que me custou para me vender 100 mil reais dessa caneca? Pô, 50%? Então me custou 50 mil reais. Só que para mim vender essa caneca, que me custou 50 mil reais, para mim vender 100 mil, eu paguei imposto também dessa caneca. Sim. Eu estou no regime Simples Nacional, o meu contador foi lá, fez todo um cálculo, eu paguei 7% ainda sobre as vendas que eu fiz. Então, pô, tem mais 7 mil reais lá, né, de despesas sobre a venda que eu fiz. Então, você anotou a sua receita, né, o seu faturamento. Um indicador importante, dentro das despesas variáveis, existem vários indicadores, e um deles muito importante é o seu CMV, custo de mercadoria vendida. E por que é tão importante? Uma vez que você sabe qual o teu CMV, você consegue saber, né, se ele está sendo saudável para a sua empresa ou não. E como que eu sei se o meu CMV, ou seja, o meu custo de mercadoria vendida é saudável para a minha empresa? Eu vendi 100 mil reais dessa caneca, me custou 50 mil reais, né, para mim vender essas canecas. No próximo mês eu vendo os mesmos 100 mil reais, mas eu percebo ali que me custou 52 mil reais. Ou seja, eu vendi a mesma coisa, eu tive a mesma receita e me custou 2 mil reais a mais. Mas por quê? Talvez eu paguei mais caro. Né? Enfim, eu não sei o que aconteceu. Eu preciso olhar melhor esse indicador. O que ele está me mostrando? Se eu vendi a mesma coisa que o mês passado, por que ele está me custando mais caro? Eu estou gastando mais com o meu CMV. Alguma coisa tem de errado. Bacana, bacana. Felipe, e trazendo já essa ideia dos indicadores, a gente acaba entrando em alguns outros indicadores que, às vezes, quem está nos ouvindo está começando a se familiarizar com indicadores, né? Eu entendo que esses indicadores de custo fixo, custo variável, CMV, acaba até que, por mais que ainda é superficial para algumas empresas, para outras são muito densas, são coisas novas. A pessoa que está nos ouvindo, que hoje não tem esse indicador de faturamento, esse CMV que a gente entende que é de suma importância, eu acho interessante ela tá deixando nos comentários, né, uma mensagem, eu quero conhecer, tudo para a gente poder entrar em contato e mostrar isso para ela. Mas você que já tem, deixa aqui também o seu comentário, se você tem CMV, se não tem, se você tem clareza nessas informações. Beleza, Felipe. Eu, há algum tempo aí, passei com algumas empresas, e até na empresa que eu trabalho, a gente pega muito forte dentro dessa parte de faturamento, nesses indicadores de desempenho, também na parte de finanças, né? Que é o que a gente acabou de abordar. Mas o que a gente tem lá também é custo de despesa variável, despesa ali fixa, né? Que é o que a gente tem da planta da empresa. Então, eu acho que
esses indicadores também são importantes para que ele seja visto e a gente diminuir isso para que automaticamente lá no lucro, na parte final dele, ele consiga, né, ter uma maior lucratividade. A gente estava conversando sobre, e você também falou sobre a margem de contribuição. Eu entendo que a margem de contribuição também é muito importante. Creio que tem algumas pessoas que não sabem. Você pode explicar um pouco mais como que ela faz esse indicador de margem de contribuição? Porque eu entendo que ela é importantíssima também para a empresa, né, Felipe? Sim, Eliese, você falou uma coisa de, né, de redução, né, de gastos, enfim, dentro de uma empresa. E gastos é que nem unha, a gente tem que cortar a todo momento, né? Você tem que estar cortando, roendo aí, enfim. E quando você economiza, você tem uma economia dentro da sua empresa, é 100% de resultado para você, porque você economizou. Eu gastava 100 com isso, eu já não gasto mais o 100, esse 100 ele retornou para mim. Agora, as vendas nem sempre é 100. Na verdade, nem sempre não. Nenhuma vez é 100. Eu vendi, eu tenho que pagar imposto, comissão de vendedores, né, me custou o meu produto, enfim. Então, isso é muito importante deixar claro. A todo momento, a gente tem que estar olhando para os nossos indicadores e olhando como que eu posso reduzir. Né? Então, a gente falou sobre receita, faturamento, eu tenho que anotar, indicador importante. Falamos sobre o CMV, que está dentro das despesas variáveis. E aí você trouxe um muito importante, que é a margem de contribuição. Se não, o mais importante. Por que a margem de contribuição é tão importante assim? E o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição, o próprio nome já diz, é a margem que vai contribuir para você pagar todas as suas despesas fixas. E por que ela é importante? Porque se eu sei, uma vez, que a minha margem de contribuição é maior que a minha despesa fixa, eu estou tendo lucro. Se a minha margem de contribuição é menor que a minha despesa fixa, eu não estou tendo dinheiro suficiente para poder pagar a minha despesa fixa. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma margem de contribuição de 50 mil reais, eu tenho uma despesa fixa de 40 mil, pô, a diferença de 10 mil é meu lucro. Perfeito. Né? Minha lucratividade. E agora, vamos fazer a conta inversa. Minha margem de contribuição é 40 mil reais e a minha despesa fixa, né, é 50 mil, pô, não estou tendo lucro. Estou tendo menos 10 mil reais aí, né, negativo. Então, a margem de contribuição é aquilo de fato que vai contribuir para pagar a tua despesa fixa. E como que você consegue encontrar isso na tua empresa? Você consegue encontrar isso na sua empresa pegando o valor de receita, né, tudo que você vendeu. Então, eu vendi 100 mil reais dessa caneca. E aí eu vou descontar a minha receita das minhas despesas variáveis. O que são despesas variáveis? A gente trouxe um indicador importante, CMV, custo de mercadoria vendida. 50 mil, imposto, mais 7 mil, mais comissão de vendedores, X, mais embalagem, X. Então você pega a sua receita, desconta as despesas variáveis, você encontra a sua margem de contribuição. Perfeito. Felipe, e você falando, eu estava imaginando, é preocupante mesmo a questão da margem de contribuição, né? Às vezes a empresa nem sabe o que é isso, o empresário que está nos ouvindo, então acho que ele já tem que se mexer ali para correr atrás, para poder descobrir qual é a margem de contribuição dele, porque às vezes ele não está tendo margem de contribuição o suficiente para poder arcar com essas despesas fixas dele. E aí, pior ainda, quando entra depois a questão das despesas variáveis também, né? Felipe, deixa eu te perguntar uma curiosidade. A margem de contribuição, eu corrijo ela somente com a precificação? Tem alguma outra coisa que o empresário pode estar ouvindo? Porque a gente sabe que a questão de precificação não é o tema hoje aqui, mas ela também tem a sua importância, né? Ela é relevante e ela agrega sim também para a margem de contribuição. É certo eu dizer que é só a precificação que corrige a margem de contribuição ou eu tenho algum outro fator dentro da empresa que eu posso corrigir essa margem de contribuição? Bela pergunta. Existem várias maneiras para mim melhorar, né, corrigir minha margem de contribuição. Isto é, se a minha margem de contribuição é 40 mil reais e minha despesa fixa é 50 mil, pô, eu tenho que fazer esse jogo virar. Eu tenho que fazer minha margem de contribuição, primeira coisa, ser maior. Beleza. Mas a sua pergunta foi, Felipe, como que eu faço isso? Eu posso ir lá e aumentar o preço de venda dos meus produtos. Como você falou, então estou vendendo essa caneca a 10 reais, eu posso colocar essa caneca a 15 reais, 12 reais. Show. Mas nem sempre você consegue fazer isso.
Porque o mercado é muito agressivo, muito competitivo. Então, o que você pode fazer? Nós falávamos há pouco. Você pode tentar pagar mais barato no seu produto. Se você pagar mais barato no seu produto, o seu custo de mercadoria vendido, isto é, o CMV, ele vai ser mais baixo e automaticamente vai ter uma margem de contribuição maior. Perfeito. A gente vai trazer em outros momentos aqui, né, e nós já estamos devendo isso, né, parceiros nossos contadores. Então, você revê se, né, o regime que você está, né, dentro aí dos impostos, é lucro real, presumido, simples nacional, se você está no regime adequado para o seu negócio, porque às vezes você está pagando mais imposto do que você deveria. Então, aí também você pode diminuir, tá, com impostos e fazer sua margem de contribuição ficar maior. Então, existem várias coisas que você pode fazer para rechear mais a sua margem de contribuição. Aumentar o preço dos seus produtos. Felipe, não consigo, né, vender mais caro. Pô, você não consegue vender mais caro, então você vai ter que pagar mais barato. Pô, Felipe, não consigo pagar mais barato. Você consegue reduzir alguma coisa? Pagar mais barato na embalagem? Pô, reduzir... vou reduzir... O empresário fala, vou reduzir a comissão dos meus vendedores. Pô, cara, seus vendedores vão ficar desmotivados. Eu acho que não faz sentido. Tá, e aí você não conseguiu mexer nas suas despesas variáveis, nesses indicadores aí de imposto, enfim, CMV, olha para sua despesa fixa. De repente, o teu Prolabore, meu amigo, está muito alto. Aí você tem um Prolabore aí de 20 mil na tua empresa que não está fazendo sentido por hora. Né? Reduz ele para criar um equilíbrio financeiro e, né, futuramente você fazer um Prolabore, uma retirada muito maior do que você tem hoje. Então, para melhorar essa margem de contribuição, fazer com que ela seja mais saudável, você pode aumentar o preço de venda do seu produto, tentar pagar mais barato, corrigir suas despesas variáveis, não conseguindo, vai para a despesa fixa e vê aquilo que você pode ir cortando. Felipe, legal. E a gente já, né, falou sobre a questão da margem de contribuição, que eu entendo que é um dos indicadores de performance aí da empresa mais importantes, aí tá num top 3 para mim. Qual o outro que nós teríamos? Lá na empresa, a gente também tem alguns de RH, voltado para colaboradores, como turnover, absenteísmo, né? Que é a questão aí da falta e tudo mais. Turnover, a questão de giro, o colaborador, quanto tempo que ele entra, né? Qual outro você entende que é importante? A gente falou... Há alguns episódios anteriores, que eu acho também, se é indicador, a questão do CAC, do LTV, porque eu vejo que, se for indicador, né, eles são muito importantes também, né, para a parte de vendas, porque é onde que vai te trazer receita também para dentro da empresa, Felipe. Ô, Eliezer, existem assim inúmeros indicadores, né? Você aqui mesmo agora pontuou 5, 6, 7 e existem vários mesmo, talvez a gente não consiga, né, pontuar todos. Eu vou trazer o CAC e o LTV de uma forma bem sucinta, rápida, a gente falando sobre, né, tudo que envolve ali vendas, enfim, né, finanças, mas a gente traz por outro lado também os indicadores, que é interessante as pessoas entenderem. O CAC nada mais é que o meu custo de aquisição de cliente, né? O quanto eu gasto para trazer um novo cliente para minha empresa. Então, eu gasto de propaganda e marketing nas redes sociais R$10 para mim vender uma caneca dessa que custa 15. Pô, então o meu CAC é R$10. Eu gastei R$10, né, investi R$10 para fazer uma venda de R$15. Então, o meu CAC é R$10. É importante você entender isso. Por quê? Você percebe se está valendo a pena investir, né, naquele custo de aquisição de cliente. O CAC ele tem que ser menor, né, que a sua venda. Ou seja, eu gastei 10 e fiz uma venda de 15. Então, eu estou tendo vamos chamar de lucro, estou tendo um lucro de R$5. Então, Entendi. Tá bem. Então, o CAC é custo de aquisição de cliente. E o LTV é o tempo que esse cliente, né, depois que ele entrou na minha empresa, consumiu os meus produtos, o tempo de permanência dele comprando na minha empresa. Então, esse cliente entrou esse mês na minha empresa, comprou essa caneca de 15, semana que vem ele comprou mais um outro produto de 10, o mês que vem ele comprou mais um produto de 50, então eu gastei R$10 para trazer esse cliente para minha empresa e ele não gastou uma única vez, ele gastou 1, 2, 3, 4, ele passou 10 meses comprando na minha empresa. Então é importante você entender esses dois indicadores, tá? Muito importante. Esses indicadores, a gente fala que eles perpassam muito mais pela gestão do marketing da empresa, CAC e LTV.
Bacana, Felipe. Então, só para a gente voltar para os trilhos aí, né? Para a questão de prioridades mesmo de indicadores, sendo que esses também são, mas eu entendo depois da sua explicação que eles são para um segundo passo, né? Que para quem está começando a ver indicadores, é importante, mas não nesse momento. Qual um outro indicador aí, Felipe, que você poderia trazer para nós pós, né, depois da margem de contribuição, que você entende, você que tem uma expertise gigante aí com empresas, que seria também importante para a gente estar observando, para o empresário que está nos ouvindo, né? E já falando nisso, deixa eu fazer aqui call to action, né? Você que está nos ouvindo, comenta aqui o que você está achando, já curte, deixa o joinha aí pra gente e compartilha também para os seus amigos, para outros empresários, colegas que tá precisando de fato colocar esses indicadores à tona. Mas e aí, Felipe? Lese, passa despercebido, né? É obscuro por muitos empresários a lucratividade da empresa, né? Essa estrutura, a gente acabou de esboçar aqui uma DRE. Né? Então a gente falou, receita, primeiro indicador, tem que saber a receita, o quanto você está vendendo. Dentro de receita, quanto foi crédito, quanto foi débito, quanto foi dinheiro, quanto cheque, quanto foi fiado. Espero que você não tenha fiado, mas está tudo bem. Depois a gente falou sobre, né, as despesas variáveis. Dentro de despesas variáveis, alguns indicadores, como imposto, como, né, o CMV, enfim, entre outras coisas mais. E a gente falou sobre a margem de contribuição. Aquilo que contribui para pagar a tua despesa fixa. E no final, lá embaixo, lá de um sistema desse, né, cronológico, que deve ser entendido dessa forma, você tem teu lucro. Sim. Você teve lucro ou não teve lucro? Porque muita gente acaba focando, olhando, analisando somente o plano de contas, o fluxo de caixa, que é um outro indicador. O que entra da minha empresa e o que sai. Mas não olha o lucro. O lucro é totalmente diferente do fluxo de caixa. Aquilo que entra, aquilo que sai, aquilo que está movimentando no seu caixa, né? Então, um indicador essencial que as pessoas não olham, é óbvio, mas não olham mesmo, é a lucratividade. Tá? Lucratividade não é saber se entrou 100 mil, né, e eu paguei 90 mil de conta. Sobrou 10 mil meu lucro. Não, isso não é lucro. Tá? Isso é o quanto sobrou no teu caixa. Lucro é a operação do seu mês. Né? Então, o indicador lucratividade é importante. Por que é importante, Felipe? Você tem que saber se você está crescendo. Né? Minha lucratividade o ano passado, em julho do ano passado, foi 5%. Esse ano foi 3%. Então tá caindo, alguma coisa de errado tá acontecendo. Né? Tô pagando mais caro no meu produto, tô vendendo menos. Então, esses indicadores, eles vão falando com você, vão te sinalizando alguma coisa. A lucratividade do meu negócio foi 10% o ano passado. No mesmo mês desse ano, foi 30%. Tive um crescimento de 20%. Né? Então, saber a lucratividade do teu negócio é saber se o seu negócio ele vai para frente ou não. Ou você fecha as portas. Então, indicador essencial, lucratividade. Bacana. E é importante mesmo, Felipe, porque a gente falou no início, né? Se a gente não consegue ver, se a gente não mede, a gente não sabe, a gente não consegue fazer planejamento estratégico, a gente não consegue fazer alinhamento de expectativas, saber se a gente consegue fazer uma promoção ou não para atrair novos clientes. Então eu entendo que a questão dos indicadores, eles é de suma importância para uma empresa. Felipe, beleza. A gente falou aí pelo menos 5 indicadores, aí, um top 5 de importância, mas o empresário que está nos ouvindo pode estar se perguntando, cara, é bastante indicador, como que eu faço para começar a colocar em prática? Qual eu começo a colocar em prática? Porque a gente entendeu pelo que a gente alinhou aqui, que primeiro você precisa ter ali a questão da receita, que aí você vem conseguindo construir os outros indicadores. Mas qual o ponto de visão ou qual a ação que o empresário deve começar a fazer a partir de amanhã, que estamos no início do mês, né? Amanhã já é dia 5, amanhã, né? Sim. Então ainda está no início, então não dá tempo de não ficar dando desculpa. Mas a gente já entendeu que do faturamento ele já vai começar a anotar.
E com a questão do faturamento, ele chega ali na receita, né? Ele consegue saber quanto que veio de receita. No seu ponto de vista, Felipe, o que ele poderia fazer para que ele conseguisse chegar nos outros indicadores? Ou você entende que, inicialmente, o indicador faturamento ali, barra receita, já é o primeiro passo? Se ele precisar, ele vem falar conosco, ele chama a gente aqui. Qual que é o seu ponto de visão? Aliás, eu vou responder isso trazendo um sexto indicador, né, que eu acho que as pessoas têm que saber amanhã. E você me pegou agora, acho que amanhã é dia 6, rapaz. Se não tiver enganado, 6, né? Mas vamos lá. Enfim, sexta-feira, né? Assistiu esse podcast aí, quinta-feira, sexta-feira, já vai atrás dessa informação. Sexto indicador, respondendo a pergunta do Eliezer. Como que eu começo a fazer tudo isso? Né? Entendendo teu ponto de equilíbrio. Tá. O que é o ponto de equilíbrio em uma empresa? É o quanto você precisa vender, né, para que você não, né, tenha prejuízo, para que você não possa tirar dinheiro de outros lugares e colocar no teu negócio, que não está sendo rentável. Então, o ponto de equilíbrio é quanto eu preciso vender para pagar todas as minhas contas, né, e não tomar prejuízo. Eu não vou ter lucro, mas também não vou tomar prejuízo. Tá? Então, você tem que entender esse número, né, porque entender esse número é um poderio na tua mão. É a primeira meta para você no dia de hoje. Pô, então você mobiliza toda a sua equipe, você fala, olha, então eu preciso vender X. A primeira meta da minha empresa é o ponto de equilíbrio, eu preciso vender 10. Porque se eu vender 10, eu não vou ter lucro, mas também não vou levar prejuízo. Então, ponto de equilíbrio. Entende o seu ponto de equilíbrio. Se eu falar para você aqui agora como que você vai fazer para entender o seu ponto de equilíbrio, talvez, né, eu vou explicar, talvez fique difícil. Se ficar difícil, manda uma mensagem para a gente que a gente pode te ajudar. Que o Eliezer bem disse. O ponto de equilíbrio, você pega basicamente aí todas as suas despesas fixas, né? Você faz uma projeção em cima de vendas e vê quanto que você precisa, né, vender para ter essa margem de segurança. Então, explico-me melhor. Você tem uma despesa fixa de 50 mil reais. Né? Pô, então você precisa vender pelo menos ali, né, 50 mil reais para você pagar, né, as suas despesas fixas. Ah, Felipe, mas eu tenho as minhas despesas variáveis. Sim, você tem venda, mas a venda ela vai pagar as suas despesas variáveis. O fato é que você precisa, para você entender, vender 50 mil para você pagar as suas despesas e você não ter lucro nenhum. Então, o sexto indicador, que é o ponto de equilíbrio, é uma coisa que você tem que se preocupar por hora, né? Assim, com extrema urgência para você saber qual é. Para você saber qual a primeira meta que o seu time e você tem que ir atrás. Né? Perfeito. O Felipe, bacana isso. E deixa eu trazer um pouquinho, que eu comecei a ver também isso aí, alguns indicadores que eu acho interessantes também para a parte de vendas. A gente falou aí na questão de faturamento, né? Mas dentro disso a gente tem outros também, como ver a quantidade que está sendo vendida por vendedor, né? Quantos vendedores você tem, quantos itens para que você possa montar metas, objetivos, né? Então eu acho interessante. A gente tem a questão do faturamento, questão de quanto que estamos vendendo por estado, quanto que estamos vendendo de produto, né? Qual é o produto que está sendo a nossa curva ABC para a gente poder focar nesses produtos e com isso a gente conseguir montar indicadores, né, que seriam metas para os vendedores para que atinja o primeiro indicador que a gente falou, que é a questão de faturamento, porque o indicador ele vai te nortear para o que você tem que fazer para atingir realmente esses indicadores. Felipe, com isso, se a gente juntar todos esses indicadores, eu tenho certeza que o empresário que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ele já vai conseguir nortear a empresa dele por um caminho totalmente diferente, porque ele vai começar a ter clareza. Ele vai saber o que ele vai ter de faturamento, como que está o CMV dele, como que está a margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Eu entendo que se ele tiver esses 4, 5 indicadores iniciais para começar a colocar em prática amanhã, no máximo aí na próxima semana, e se tiver dificuldade, nos procure, mas eu entendo que a empresa dele já vai mudar da água para o vinho, porque ele vai começar a ter clareza, né? Ele vai começar a entender o que ele precisa fazer para conseguir buscar melhorias.
Você entende dessa forma também, Felipe? Beleza, vamos trazer para as vendas agora 2 indicadores importantes, né? Vamos trabalhar junto eles. E já é estratégia para quem está nos vendo aí, nos ouvindo, né? Fazer bastante dinheiro. Ticket médio, um indicador fantástico, o ticket médio. Por quê? Eu tenho 10 colaboradores. Se eu sei o quanto cada, né, colaborador vende em média, eu posso criar uma estratégia diante de alguns produtos para poder melhorar meu ticket médio, que no final do dia, no final do mês, eu vou aumentar o meu faturamento, chegar na meta que eu preciso. Então, pega lá, pô, você tem, né, 100 mil de faturamento, você tem 5 vendedores, divide lá, teu faturamento pelo valor de vendedores que você tem. Então, em média, cada vendedor vende quantos? 10 mil reais, 5 mil reais? Pô, legal. Então, pensa em o que você pode fazer diferente para você aumentar o ticket médio de cada vendedor, de cada cliente. Nós temos ticket médio de vendedor, nós temos ticket médio de cliente. Pô, você vende lá para o cliente A. Cliente A, ele gasta em média com você 10 mil reais. O que você pode fazer para que esse cliente possa gastar 12 mil, né, 13 mil? Ou seja, aumentar, né, a potência de compra, né, diante dos seus produtos. Então, entender o ticket médio é importante. Tá? Indicador de vendas, ticket médio. Você falou de entender, né, ticket médio sobre as regiões. Isso. Você pode ir esmiuçando. Eu vou trazer exemplo de o indicador de conversão mesmo. Ticket médio é uma coisa, conversão é diferente. O que é conversão? Tá, meus vendedores, a cada 10 pessoas que entram na loja, eles vendem para 3 pessoas. Então, tem uma conversão, vai lá, de 30%. Pô, 30%? E se eu treinar os meus vendedores, entender quais são, né, ou qual é a maior objeção, né, dos clientes e por que eles não estão conseguindo vender para melhorar essa conversão. Ou seja, vai entrar as mesmas 10 pessoas na minha loja, de repente eu consigo aumentar minha conversão de 3 para 4, de 3 para 5, ou seja, melhorar de 30% para 40%, 50%. O meu lucro no final, o meu faturamento também no final vai ser maior. Então, o ticket médio, né, a conversão ali sobre as vendas, isso é extremamente importante. Isso faz automaticamente que você consiga fazer mais dinheiro no teu negócio. Tá? Eu acho que isso aí é o ouro para uma empresa, para o empresário que está nos ouvindo aí. Felipe, e para mim poder aumentar o ticket médio, então, eu teria 3 maneiras, eu vejo, pelo que a gente está conversando. Ou aumentar o preço, para que isso aumente seu ticket médio para um cliente ou para algum estado. Aumentando a quantidade de vendas, né? Quanto mais eu vender, mais o meu ticket médio vai ter uma média maior. Ou colocando mais itens, mais SKU nesse cliente para que ele aumente o ticket médio dele. E, assim, a questão desse ticket médio que agora que você trouxe, eu também vejo que ele é mega importante, porque o empresário que está nos ouvindo, ele tem que começar a estudar aí o que ele vai fazer para que ele possa conseguir vender mais para esse cliente dele, né? Eu vou colocar um produto novo, eu vou vender mais, fazer uma parceria, fazer uma promoção ali para conseguir vender mais para ele, não, a gente vai fazer alguma ação, ou até mesmo, será que é interessante aumentar o preço? A gente fala, né, que a questão da resistência é muito grande para que ele possa ir lá, eu preciso aumentar o meu ticket médio. Eu entendo que aumentar o preço tem que ser ali mais uma das últimas coisas a acontecer. Eu acho que pode ser conversado, tentar colocar um produto novo que ainda não foi colocado, ou até mesmo aumentar um pouco a quantidade, que seja 5, 10, 15% a mais do que ele compra, para que o cliente consiga se sentir mais seguro, até mesmo para vender essa mercadoria. Felipe, e isso então está bem claro aqui para mim, creio para quem está nos ouvindo também. Se não tiver, já deixa o comentário aqui para a gente entender qual é a dificuldade que você está tendo, ou se está dando certo, o que você vê, né? Qual é a importância desses indicadores para a sua empresa. Felipe, eu queria ver contigo, dentro de vendas, a gente falou 2 indicadores que a gente entendeu que é mega importante. Tem mais algum outro indicador que é interessante a gente ver, ou a gente consegue ir para um outro setor? O que você vê hoje, assim, nessas questões de indicadores? Porque eu entendi que um top 5 ali,
a gente falou, a gente conseguiu trazer à tona mesmo, e o empresário que está nos ouvindo, ele tem que, de fato, começar amanhã ver esses indicadores. Tem mais algum que você queira trazer, que você entende que é importante? Sim, Eliezer. Ó, vamos só recapitular aqui. Olha quanta coisa você, empresário, está nos assistindo aí, você tem que correr atrás de mais informação. Faturamento, né? Despesas variáveis, o teu CMV, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, despesa fixa, CAC, LTV, ticket médio e também sobre a taxa de conversão. São indicadores. Perfeito. Dentro de vendas, nós vemos muitos empresários olhando para o quanto estão vendendo e não para o quanto está sobrando. Então, um indicador mega importante é você olhar também para a sua margem de lucro, para o seu lucro bruto. Por exemplo, eu vendo 100 mil reais dessa caneca, o exemplo que a gente iniciou aqui, 100 mil reais. Eu vender 100 mil reais, né, dessa caneca e me sobrar 50 mil é uma coisa. Eu vender 100 mil reais dessa mesma caneca e me sobrar 60 mil é diferente. Né? Então, posso vender, né, caneca com uma margem melhor, enfim, né, aumentar, né, meu poder de venda. Eu vendo 100 mil dessa caneca, posso vender 120 mil, né, enfim, com uma margem maior. Então, olhar para a sua margem sobre a venda é um indicador importante. Não olhar sobre a venda, mas sobre a margem que eu estou tendo com aquela venda. Porque existem muitos vendedores que só vendem com desconto. Pô, então vamos vender aquele produto, dá desconto, dá desconto, dá desconto, né? E talvez não está sendo saudável para a empresa. Então, você olhar a margem que você está tendo sobre a sua venda é extremamente importante. A não ser que você consiga engessar isso. Não, Felipe, aqui na minha empresa é um preço padrão, o sistema é fechado, ninguém consegue dar desconto. Show de bola. Então, você conseguiu controlar isso. Mas agora, se não é, os seus vendedores têm liberdade para dar desconto, controla a sua margem, né? O seu lucro bruto. Senão, você está vendendo lá, mas está vendendo com, né, com precificação errada, vendendo, dando desconto, a reviria, e no final do dia você vai vender, mas não vai ter, né, retorno, não vai ser uma empresa lucrativa, que é um outro indicador. E passando, né, saindo de finanças para vendas, Eliezer, eu acho importante, cara, um outro indicador é você medir, né, o nível de satisfação da sua equipe, fazer uma pesquisa de clima organizacional, né, com seus clientes, o NPS, enfim, entender isso aí. Pô, será que todo mundo que compra na tua empresa está voltando? Gostou? Teve uma experiência gratificante? Os seus funcionários estão gostando, estão motivados de trabalhar na sua empresa? São outros indicadores que passam despercebido também, né? E vai fazer com que você, no final, gere um resultado financeiro maior para o teu negócio. Porque no final do dia é resultado, uma empresa vive de resultado. Você falando sobre NPS, semana que se passou, ouvi muito sobre esse indicador. E eu fui num evento que eu participei e eles revolucionaram o mundo do pequeno e médio empreendedor, né? Com o NPS. Você falou, para mim, ele tem que estar dentro do top 5 aí, porque é com o NPS, né, que não sei se você que está nos ouvindo, né, é o Net Promoter Score, né, que é a satisfação do cliente. Isso é mega importante, cara, porque você sabe como que o cliente vê o seu produto, o seu serviço. E para quem não tem esse indicador ou até mesmo não faz o NPS, tem que começar amanhã mesmo, Felipe. Eu vejo que é uma pergunta só que você pode começar. Você voltaria, né? A pergunta, você voltaria a comprar conosco? Começa. Você vai começar a mapear e depois você vai abrindo essa questão. Da empresa que eu estava falando, eles falaram muito sobre NPS, por quê? Eles começaram com uma pergunta, você nos indicaria para um amigo? Aí começou, por que não indicaria ou indicaria? Qual sua sugestão para melhoria? E aí você pega um top 3 do que é mais falado ali, precisa melhorar isso, eu acho que faz aquilo, e a empresa começou a trabalhar em cima desse NPS. Cara, de repente eles pegam esse gargalo do NPS e zera. A pessoa que vai comprar esse serviço ou esse produto, a satisfação dela vai melhor, porque ela se sente ouvida.
né? Ela se sente parte, ela tem o senso de pertencimento daquele produto. Então eu entendo que o NPS ele tá dentro de um top 5. Felipe, mas agora eu queria jogar uma batata quente para você, é o seguinte. Deixa eu tomar uma água aqui. A gente falou sobre N indicadores. Cara, mas eu acho que a gente poderia colocar para o empresário começar um top 3. O que você entende, assim, 3 indicadores que ele precisa começar mesmo, a gente falou. Eu entendo que ainda nesse momento, para quem não tem nada, um top 5 é muita coisa para ele começar. Mas quais seriam os 3 indicadores, no teu ponto de vista, que ele precisa começar a ver, que é o beabá aí dos indicadores, para ele começar a ter clareza, para ele ter uma tomada de decisão assertiva, cara? Eliezer, eu acho, não é difícil, eu acho que assim, né, são coisas assim, essenciais, essas 3 coisas que eu vou falar, que o empresário tem que ter. Ele tem que ter muito claro isso para ele. Olha, ele tem que ter claro, né, primeira coisa, se o negócio dele está sendo lucrativo, porque não dá para continuar, né, à mercê de uma coisa que não é lucrativa. Então você tem que entender se o seu negócio é lucrativo. Pô, se o seu negócio é lucrativo, Felipe, ele é 0,5%, mas ele é lucrativo. Porque se ele não for lucrativo, tem gente dando murro em ponta de faca em negócios que não são lucrativos. Então entenda se o seu negócio é lucrativo. Pô, teu negócio é lucrativo? Suspira, meu amigo. Já fica mais calmo, tranquilo. Que dá pra, né, mesmo não tá sobrando dinheiro no final do dia pra você, a gente vai lá e conserta a casa e o dinheiro vai sobrar. Mas tem que ser lucrativo, né? Cara, você tem que olhar pra tua margem de contribuição. Né? Você tem que se atentar à tua margem de contribuição, se ela está aumentando, né? Se ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, alguma coisa está te apontando. Você está pagando mais caro nos seus produtos, sua despesa fixa aumentou e o seu faturamento está o mesmo. Né? Então, margem de contribuição é um outro indicador fantástico que as pessoas têm que ter muito claro. Tá? Lucratividade, saber se o negócio é lucrativo ou não, para poder reinvestir nele. Margem de contribuição, para entender se a sua margem está aumentando, está diminuindo e o porquê que isso está acontecendo. E olha, tá, a primeira meta de uma empresa é o ponto de equilíbrio. Tá? As pessoas não sabem o que é o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é para fazer o seu negócio, né, deixar de ser lucrativo. Ele não vai deixar de ser lucrativo se você se atentar a isso. A sua primeira meta ali, faça o possível, trabalha 24 horas por dia, acorda bem cedo, vai dormir bem tarde, mobiliza toda a sua equipe para atingir a primeira meta do dia, que é o ponto de equilíbrio. Pô, atingir o ponto de equilíbrio, tudo que vir depois vai ser lucro. Né? Vai ser o lucro do teu negócio. Mas tem que ter claro qual é o número que você precisa atingir. Porque aí a gente entra naquela velha historinha que faz muito sentido, e eu acho que sempre vai fazer, né? Se eu não sei para que caminho eu tô indo, como que eu vou? Se a tua equipe não sabe, e aí ponto de equilíbrio, né? A gente tem vários pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio para cada vendedor, ponto de equilíbrio de venda, tem vários pontos de equilíbrio. Então, quanto cada vendedor tem que vender para se pagar? Quanto cada vendedor tem que vender para sustentar o teu negócio? Ponto de equilíbrio é o lucro zero da tua empresa, o quanto você tem que vender, né, para não tomar prejuízo. Uma vez que você sabe esse número, cara, você faz o possível, você arregaça, né, as mangas e vai atrás para atingir essa meta. Atingiu essa meta no dia 23, 24 de todos os meses, cara, suspira, né, o pior já passou. Aí você vai atrás de ter uma lucratividade maior. Então, ponto de equilíbrio, margem de contribuição e lucratividade, eu acho que são, né, se eu posso dizer assim, não sei se estou sendo muito ousado, mas são coisas que sustentam uma empresa, que faz de uma empresa, né, ser sólida mais para frente. Perfeito. Eu também, Felipe, faço desses indicadores os meus. A gente tem outros indicadores como faturamento, custo variável, custo fixo, que são fáceis de você conseguir. Se você não tem, você foi lá, você resolve com uma anotação, né? Com uma boa gestão. Mas esses 3 indicadores que você abordou, que eu também escolheria como um top 3, eles são um pouco mais complexos para se encontrar, mas nada de bicho de 7 cabeças. Mas ele precisa primeiro ter essa gestão para ele conseguir chegar nisso. Senão só vai ter valores ilusórios. Felipe, é isso que eu tinha para colocar aqui para você. Gostaria de saber se você que está nos ouvindo ficou alguma dúvida. Se tem, já deixa aqui nos comentários.
já curte esse vídeo, já dá um joinha aí, compartilha para algum amigo seu que possa ouvir posteriormente. Gostaria de agradecer você que nos acompanhou, dedicou o seu tempo precioso por estar aqui conosco. Muito obrigado. Felipe, é contigo. Gente, eu queria terminar esse 16º episódio aqui do Lopescast com uma dica para você, tá? Talvez você tenha escutado aí, tá meio confuso ainda, ou você tá preocupado que você não tem esses indicadores na sua empresa e você tá pensando agora como que você vai atrás disso. Eu recomendo assim, ó, uma dica preciosa, né? Assista mais uma vez esse podcast. Sim. Assista a segunda, terceira vez, tá? Porque isso tem que fazer sentido para você. Você tem que entender um pouco mais sobre essas... É muita nomenclatura mesmo, né? Na prática é um pouco mais fácil, mas não tem como a gente ser prático aqui, pegar uma lousa, enfim, desenhar. Mas absorva isso, tá? Tenta dominar essa nomenclatura. Felipe, eu não gosto. Cara, você vai ter que pagar muito caro para um gestor financeiro na tua empresa. Deixa ele lá fazendo para você. Uma vez que você sabe fazer, você não precisa fazer, você pode delegar e ir acompanhando. Mas você tem que saber, você tem que dominar esses indicadores. Porque esses indicadores que vai fazer você, né, levar a tua empresa para um próximo nível. Então assista a segunda, terceira vez esse podcast. Não seja cômodo, coloca aí no 1.5, 2x aí e acelera esse podcast e assista, tá? Porque você vai ter insights em cima de insights assistindo o mesmo podcast novamente, tá? E olha, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e qualquer dúvida, manda aqui, tá? Na mensagem pra gente, olha, eu tenho dúvida, tá? Que a nossa equipe, a gente entra em contato com você. Mais uma vez, um forte abraço e até a próxima quinta-feira. Valeu! Valeu!